Fórum Mídias de hoje, 20 de fevereiro de 2025. Todos nós sabemos que os jornalões aqui são anti-Lula, anti-PT no governo. Mas alguns deles, além de serem anti-Lula, são mais bolsonaristas do que os outros. Nós vemos aqui pela capa dos jornais hoje, eles tiveram mais tempo, porque ontem de manhã as capas foram na correria, porque a denúncia foi feita na noite anterior, às 9 horas da noite. Então, a capa de hoje, as capas deles hoje, refletem já uma reflexão, né? Então, temos aqui o Estadão, Moraes abre a delação, Cid cita pressão de Bolsonaro sobre chefes militares por golpe, e aqui diz que a colaboração premiada do antigo ajudante de ordens reforça o papel atribuído ao ex-presidente de articulador da trama golpista. Aqui o Globo. Bolsonaro mandou monitorar Moraes, diz Cid. O ex-presidente desconfiava de encontros com o então vice Mourão. Depoimento do militar inclui Eduardo e Michele entre os que incentivavam o golpe. Atenção nisso, nós vamos voltar a isso hoje ainda, aqui mais adiante. Aqui, olha, editoriais. Denúncia apresentada contra Jair Bolsonaro é sólida e grave. Denúncia expõe a atuação da PRF para impedir votos em Lula. Cid citou entrega de dinheiro a ex-presidente no caso de joias. Vimos aqui, nós vamos ver um pouquinho disso aqui adiante, que o Cid foi o Queiroz da vez na presidência da República. Quando o Bolsonaro era deputado, ele tinha o Queiroz das rachadinhas que recolhia o dinheiro para ele. E ele usou o Cid, o tenente-coronel, para isso, para vender as joias e passar o dinheiro para ele. Está lá na coisa. A única pessoa que destoa um pouco aqui na capa do Globo é um título de uma matéria no artigo do Merval Pereira, onde ele diz que o risco de repetir o destino dos condenados na Lava Jato, que na Lava Jato tudo foi anulado, mas eu não sei de onde que ele está pegando isso, porque o procedimento está sendo todo seguindo os parâmetros. Na Lava Jato não aconteceu nada disso. Agora, vejam a Folha de São Paulo. STF prevê julgar Bolsonaro neste ano, mas há discordâncias sobre rito. Logo na linha fina, Corte busca evitar o calendário eleitoral de 2026. Alguns ministros questionam caso na primeira turma. Peça extrapola inquérito da PF ao citar aval de ex-presidente a assassinato. Aqui ele diz que a denúncia diz que Bolsonaro avalizou o plano para assassinar Lula, mas não há, por hora, prova de que o ex-presidente o aprovou. Cid mudou versão sobre trama golpista após Moraes ameaçar prendê-lo. Aqui dá a entender que o Mauro Cid foi pressionado pelo Moraes. Então, você vê que é todo um trabalho que a Folha vem fazendo, e a gente tem mostrado aqui, para desmoralizar o judiciário, para desmoralizar o ministro Moraes, favorecendo a defesa do Bolsonaro. E o que acaba acontecendo que as pessoas começam a ficar assim, não, nós temos que tomar mais cuidado ainda, porque não, nós temos que seguir o procedimento normal do processo. Agora aqui, vamos pegar aqui, Cid confirma que Bolsonaro recebeu $86 mil por venda de joias. Ladrão de joia. Ele não vai ser julgado no momento por isso, mas ele fez aqui, como ele fazia as rachadinhas aqui, O tenente-coronel Mauro Cid disse à polícia que o ex-presidente recebeu em mãos $86 mil em dinheiro vivo pela venda de relógios e joias.
O Cid disse que deu uma parte, 18 mil, ele mesmo, em mãos ao Bolsonaro, em meados de 2022, após a venda de um kit de joias. Os outros 68 mil dólares foram repassados a Bolsonaro de forma fracionada. Lembra das rachadinhas? Sempre divididinho, sempre em espécie, por intermédio do pai de Mauro Cid, o general Mauro César de Lorena Cid, que morava nos Estados Unidos. Vocês lembram? Ele usou, o pai do Mauro Cid era general também. O Bolsonaro também usou um almirante. Lembram do caso das joias, do colar das joias? Um almirante foi usado como mula, trazendo as joias embarcadas, malocado na bagagem. O Bolsonaro sempre agiu, mandava os outros fazer para não ter pista contra ele. O tempo inteiro o Cid diz isso, que a preocupação do Bolsonaro era não ter pista de nada contra ele. Ele sempre agiu assim a vida inteira. A vida inteira. Ele sempre... A culpa é dos outros. Se o Mauro Cid mandou fazer a vacina para ele, sei lá por que ele mandou. Se o Mauro Cid vendeu as joias, sei lá por que o Mauro Cid vendeu as joias. A mim não me entregou nada. Ele vai alegar isso o tempo inteiro. Onde está que eu assinei isso? Onde está que eu fiz isso? Ele nunca assinava nada, nunca falava nada, sempre deixava as coisas nas mãos dos outros. Não é? Agora, aqui, ó, nós mostramos ali naquele destaque lá na capa da Folha, e nós demos ontem, na Fórum, que a Folha agora quer escolher os ministros que vão julgar o Bolsonaro e a quadrilha. Foi uma reportagem da jornalista Mônica Bergamo, ontem, na Folha, em que, segundo ela, ministros do Supremo criticam Alexandre de Moraes, sempre críticas ao Alexandre na Folha, e querem julgar Bolsonaro no plenário da Corte. Tem muita gente defendendo isso, nós ouvimos há pouco o Pedro Serrano também defendendo isso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão inconformados e devem contestar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar o julgamento. Isso é dito na matéria. Provavelmente, os ministros estão inconformados mesmo, porque fora da primeira turma estão conhecidos pavões do STF, como o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, e eles não vão ter direito ao julgamento, a aparecerem na TV, a ver o Brasil inteiro ouvindo eles gastando latim, não é? Então, eles podem estar realmente chateados com isso. Mas será que eles têm razão de estar chateados? Não é? Aí eu até comentei ontem, imaginemos o ministro Barroso sem poder pavonear-se, ou o ministro Gilmar sem bufar sua indignação. Não é? O resultado final, mesmo que o julgamento fosse para o plenário, fosse para o julgamento dos 11 ministros, o resultado não vai ser alterado, porque a condenação é certa. A imensa maioria dos ministros querem já manifestar de um jeito ou de outro, ou até pelo seu perfil, pela sua história. Não é? E não podemos nos esquecer que Bolsonaro é acusado no plano de uma tentativa de planejamento de assassinar um ministro do Supremo, que é o ministro Alexandre de Moraes, não é? Mas aí tem os ministros bolsonaristas, o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça, esses podem votar contra a condenação ou com penas menores, ou lá o que seja. Mas o problema maior não é esse. O problema é que eles podem chegar lá, e como eu coloquei ontem aqui, e hoje em dia o ministro pode pedir vistas e ficar com o processo durante 90 dias. Então, só o Cássio e o Mendonça podem adiar o julgamento em 180 dias. Com mais as férias do judiciário e tudo, vai jogar isso no colo das eleições de 2026. Em sua defesa, esses ministros que estariam querendo, segundo a jornalista Mônica Bergamo, que o julgamento fosse para o plenário, não apenas para a primeira turma, afirmam que, aspas,
os réus do 8/1 foram julgados pelo colegiado completo e que o caso do Bolsonaro não pode ser tratado de maneira diferente. A apreciação pelo plenário daria maior legitimidade à decisão final do STF. No entanto, é estranho. O argumento parece definitivo, faz toda a lógica. Ou melhor, pareceria e faria, não fosse uma decisão do mesmo Supremo sobre o caso que esses ministros não poderiam ignorar. O Supremo definiu, diz a assessoria do STF, diz que o regimento da Corte foi alterado no fim de 2023. Não foi hoje alterado para esse julgamento. Foi alterado no fim de 2023. Para que os processos fossem julgados de forma mais rápida, foi alterado no fim de 2023 para que processos penais voltassem a ser julgados pelas turmas do Supremo, exceto nos casos de presidente da República, presidente da Câmara do Deputado e do Senado, e que estiverem no exercício do cargo. Quer dizer, se forem julgar o presidente Lula hoje, teria que ser no plenário. Se for julgar o presidente da Câmara, Hugo Mota, teria que ser no plenário. Se for julgar o presidente do Senado, hoje, Alcolumbre, teria que ser no plenário. Fora isso, todos os demais, eu, você, Bolsonaro, vamos na turma do relatório. Portanto, a jurisprudência é que eles sejam, todos eles, julgados na primeira turma. O resto é fazer o joguinho deles, que querem... não, assim vai ter mais legitimidade. Agora, quem me garante, por exemplo, que o Cássio, vamos supor, o ministro Cássio, ele não, só para dar um exemplo, que ele peça a vista do processo. Aí fique 90 dias com o processo, mas vire lá e fala assim, 90 não foram suficientes. Eu queria pedir um extra, trata-se de um caso, de um ex-presidente, faz um discurso desse só para o bolsonarismo. Se você for abrir brecha para eles, nunca esse julgamento vai acabar. Nunca. Tem que seguir a lei, apenas a lei. E o que a lei diz é que, para julgar este caso, é a primeira turma. Não foi uma decisão de agora, nem do Alexandre de Moraes. A decisão foi do plenário do Supremo Tribunal no final de 2023, em que só vai para o plenário presidente da República, da Câmara dos Deputados e do Senado no exercício do cargo. Não é o caso do Bolsonaro, nem de nenhum dos outros. Agora, aqui na manchete do Globo tinha um detalhe que nós vamos especificar um pouco aqui. Eduardo e Michele foram citados pelo Cid como dois dos maiores incentivadores do golpe. O Ivan publicou sobre isso hoje aqui na Fórum, não é, Ivan? Sim. Guerra Civil. Redes cobram denúncia contra Michele e Eduardo por pregarem o golpe armado. Estão cobrando. Aí, a matéria do Ivan, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo não são investigados pela trama golpista e não são alvos da denúncia. Mas não são porque está só a palavra do Cid. O procurador foi severo nisso, com provas. Ali o Cid acompanhava o meio de campo e dizia aquilo dali não tem uma prova. Isso daí estão aguardando que surjam provas disso, além da palavra do Cid. Né? O general Mário Fernandes, dizia a delação do Cid, atuava de forma ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das forças a executarem um golpe de Estado. Compunha também o referido grupo de radicais a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro,
Tais pessoas conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o para dar um golpe de Estado. Afirmavam que o ex-presidente tinha o apoio do povo e dos caques para dar o golpe, diz o Cid. Caques são os colecionadores, né, caçadores e atiradores, que durante o governo Bolsonaro, olha aqui, em 219, o Brasil tinha 197 mil pessoas. No final do governo Bolsonaro, eram 803 mil. E lembre que liberaram, não aumentou só o número de gente com arma, mas aumentaram o calibre. A pessoa podia comprar até metralhadora, fuzil, ter não sei quantas cartuchos de bala. Isso tudo era para isso, para também uma guerra civil no país. Não é? A presidenta do PT está lá na matéria do Ivan, ele usa isso aqui, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo da delação de Mauro Cid e, aos poucos, a trama golpista está sendo revelada. Surpreendendo um total de 0 pessoas, Michele Bolsonaro, então primeira-dama, fazia parte do grupo mais radical e era a primeira a instigar Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Logo ela, não é, que aparece ali como do lar, não é? O sobrinho da ex-presidenta Dilma Rousseff também fala. Mauro Cid acaba de entregar Michele Bolsonaro. A santinha do pau oco pressionava Bolsonaro a dar golpe todo dia. Temos aqui a deputada Natália Benevides. Caiu o sigilo de acordo com a delação de Mauro Cid, braço direito do inelegível. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fazia parte da ala mais radical, que defendia o uso de armas para dar um golpe no país. A Michele aqui, ó, aparece ela aqui, ó, fantasiada com cosplay de Polícia Rodoviária Federal, aqui com o Silvinei Vasquez, aquele que deu a ordem para que a Polícia Rodoviária Federal impedisse os eleitores do Lula de chegarem às urnas no segundo turno das eleições. Então, é uma trama imunda, muito suja, entendeu? Com todos eles envolvidos, e que eles vão tentar, de toda forma, melar o julgamento com mimimis. Por isso tem que ser a lei, apenas a lei, o que está valendo contra eles. Nós estamos aqui, ó, na mão desses aqui. Essa é a primeira turma, o ministro Zanin, o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Fux. Está nas mãos dele o processo que pode levar à condenação de Bolsonaro e os outros 33 membros de sua quadrilha denunciados pelo PGR Paulo Gonet. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Isso aí, muito bom, Melo. Mais uma vez, ótimo quadro hoje. E é isso, tem várias opiniões sobre essa questão do julgamento, né, de ser na primeira turma, ser no plenário. A gente trouxe aqui o vídeo do Serrano, que o Melo comentou. O Serrano, por exemplo, defende que vá para o plenário para ter legitimidade da opinião pública. Mas por quê? A legitimidade foi definida pelo Supremo. O Supremo antes, não é o caso do Bolsonaro, é porque esse negócio fica assim, parece que tem medo do Bolsonaro, a reação deles, não, eles vão falar de qualquer maneira. A realidade deles, eles olham para pneu, gente. Eles olham para pneu. E o Bolsonaro preso, eles vão falar que aquele dali não é o Bolsonaro. Tem gente deles que acredita que não é o Lula, que é um sósia, que o Lula está morto. Claro, gente, o medo não é necessariamente dos bolsonaristas ou do Bolsonaro, né? Mas o que o Serrano coloca ali é que o julgamento feito na primeira turma ele vai acabar não terminando, porque vai ter um rebote aí, uma pressão internacional, vai ser acusado de não ser legítimo e tudo mais. E claro, ele fala, o correto, né, é julgar na primeira turma porque é o que estabelece a lei. Mas seria melhor, segundo o Serrano, que se julgasse no plenário, né, para
afastar qualquer tipo de dúvida quanto à legitimidade. Então, são opiniões diversas quanto a isso, mas uma coisa é fato. Seja na primeira turma ou seja no plenário, o destino do Bolsonaro é praticamente certo. A questão é que no plenário, talvez ele possa ter 2 votos a favor dele e que o processo se arraste um pouco mais adiante de pedidos de vista, né? E o Bolsonaro concorra nas eleições de 2026? Se casarem a legitimidade. Nós vamos apostar nisso, abrir uma brecha por um suposto. A lei é clara. Arnaldo, a lei é clara. Falta dentro da área é pênalti. O Supremo decidiu em 2023 que, exceto o julgamento de presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado, no exercício do poder, todos os demais devem ser julgados pela primeira ou pela segunda turma, onde caiu o julgamento. Essa a lei. É o que está posto, né? A questão a gente está pensando nos bolsonaristas ou no julgamento internacional, o que eles vão fazer. O que vale é a nossa Suprema Corte, eles definiram isso. E é isso que vai ser. Tem que ser isso. Senão, não. O Cássio pediu, além dos 90, mais 90, porque ele não conseguiu ler tudo ainda, tem umas dúvidas, precisa ter mais questionamento da Polícia Federal. Aí o nego vai falar, não pode, que são só 90 dias. Mas custa, dá, porque vai dar mais legitimidade. Gente, esse pessoal nunca vai aceitar julgamento nenhum. Talvez nem se libertar o Bolsonaro eles vão aceitar. Eles vão querer o Bolsonaro culpado para eles poderem chorar. Para ter esse argumento de vítima. Entendeu? Perseguidos. Não vou aceitar julgamento, seja em qual foro for, né? Não vou aceitar o resultado, se esse resultado for a condenação. Isso não há dúvidas. Enfim, mas é um debate aí que dá pano para manga. É um debate. Mas eu prefiro me ater à lei, ao que está definido na lei. Claro, assim como eu acredito que os ministros do STF também, né? Não sei quais ministros estariam revoltados. Mas a pressão já começou grande. A Folha está vindo em cima com isso. A pressão em cima do Alexandre de Moraes já é antiga. Agora vai começar uma pressão em cima do Supremo. Os outros ministros da primeira turma deveriam se manifestar. Falar, não. Verdade. Entendeu? Eles é que têm que partir em defesa do Supremo. Eles é que têm que fazer. Os outros da segunda turma, o Gilmar Mendes, o Barroso, que é o presidente atual, entendeu? Eles têm que partir em defesa. Como é que pode isso? É legítimo que a primeira turma faça o julgamento e acabou. Claro. O papo. Só para responder aqui, o Reinaldo está comentando, Ivan, lê a lei, se diz que a turma é a turma, se o Trump vai gritar, que grite. Só para deixar claro aqui, pessoal, eu não estou opinando se eu acho que se deve ser na primeira turma ou no plenário. Aliás, eu até opino, eu acho que tem que ser na primeira turma também. Eu estava aqui só reproduzindo a opinião do Pedro Serrano, jurista, professor de Direito Constitucional, um dos mais respeitados do Brasil, que esteve conosco aqui nessa TV Fórum, no Fórum 11h30, a gente exibiu o vídeo dele aqui, sustentando este argumento. A minha opinião, eu não sou jurista, mas a minha opinião eu compartilho com o Melo. Eu acho que se está na lei que é a primeira turma, deve ser na primeira turma, até porque assim o julgamento se resolve mais rápido, né? Você não abre brecha para que um ministro indicado pelo Bolsonaro, como é o caso do Nunes Marques, como é o caso do André Mendonça, peçam vistas e arraste isso por meses e meses, né? Mas assim, a gente estava aqui só reproduzindo uma opinião do Pedro Serrano, que é importante, que é uma opinião que deve ser ouvida, e aí cada um, né, tira as suas conclusões, né? É isso aí. Vou até fazer um artigo agora, daqui a pouco, lá para fora, defendendo que os ministros do Supremo, da segunda turma, defendam o julgamento na primeira turma, para livrar essa pecha de que eles estão querendo aparecer. Vamos ver se eles vão dar a cara a tapa. Vamos ver. Falou, pessoal. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã.